Olá, no vídeo de hoje vamos falar de um tema que é muito cobrado na primeira fase do AB, na segunda fase do AB e nos exames do TRT, e também muito presente no dia a dia. Eu estou falando sobre aviso prévio. Vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar tudo que importa sobre o aviso prévio. Aviso prévio. O que vem a ser de fato o aviso prévio? Olha, o próprio nome diz: aviso prévio. É um aviso de prazo que uma parte dá à outra. É um comunicado de que haverá uma rescisão contratual. Ou seja, ele tem três aspectos. O primeiro é uma comunicação, o segundo é um prazo e o terceiro é um pagamento. Como assim? Quando um contrato de trabalho é encerrado, na maioria das vezes, a gente vai ver quais casos que existe o aviso prévio, mas uma parte precisa colocar fim ao contrato. Esta parte que vai colocar fim ao contrato avisa a outra parte da sua intenção de terminar o contrato de trabalho. Por isso é um aviso. Porque prévio, um aviso prévio é um aviso que antecipa esse término do contrato de trabalho e tem um prazo. Que prazo é esse? É o prazo do aviso prévio, que a gente vai ver também que ele é proporcional ao tempo de serviço. E ele também tem o aspecto de pagamento. Por quê? Porque o trabalhador vai pagar com a sua força de trabalho, o empregador vai remunerar esse trabalho durante o aviso prévio ou vai indenizar esse aviso prévio. Por isso ele tem esses aspectos. Né? Uma comunicação que a parte que quer rescindir o contrato faz a outra de que vai terminar o contrato. E aí precisa dar um prazo para aquela outra parte. Quando é o empregador quem faz essa comunicação, ou seja, é o empregador quem quer terminar o contrato de trabalho, ele dá o aviso prévio ao empregado. Para quê? Para que neste período de tempo do aviso prévio, desses 30 dias no mínimo, o empregado tenha condições de conseguir um novo emprego e não ficar desempregado. Quando é o empregado quem dá o aviso prévio, ou seja, ele pede demissão, ele avisa previamente ao empregador que ele quer terminar aquele contrato, e aí o empregador vai ter um prazo para encontrar um outro empregado para colocar no lugar. Essa é a função do aviso prévio, pré-avisar a outra parte de que vai haver o fim ao contrato de trabalho. O aviso prévio está previsto na Constituição Federal de 1988 e também tem uma lei específica, que é a Lei 12.506 de 2001, que trata do aviso prévio proporcional. É importante vocês lembrarem que até 2011 o aviso prévio era de 30 dias, independente de quanto tempo o empregado tinha no serviço. Desde 2011, ele passa a ser proporcional ao tempo de serviço, ou seja, quanto mais tempo, maior é o aviso prévio. A cada ano completado, o empregado ganha 3 dias. A gente vai ver isso agora. Olha o que diz o artigo 1º, que é praticamente o único artigo dessa lei, 12.506. O aviso prévio de que trata o capítulo 6 do título 4 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 43, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem com até um ano de serviço na mesma empresa. Ou seja, quando o empregado tem até um ano, ele tem 30 dias de aviso prévio. Completou um ano, o que acontece? Ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Ou seja, o mínimo são quantos dias de aviso prévio? 30 dias. Para os contratos de até um ano. Passou de um ano, ele vai aumentando 3 dias até chegar a um total de 90 dias. Então, o aviso prévio vai ter um mínimo de 30 e o máximo de 90 dias. Vamos aprender a calcular? Não saiam correndo agora, eu sei que muitos de vocês odeiam cálculos, né? Se gostasse de cálculo, não estaria fazendo direito, muitos brincam dessa forma, mas é importante você saber calcular o aviso prévio. Sabe por quê? Isso cai direto
na prova. Fulaninho tinha lá 1 ano e 3 meses de contrato quando foi demitido sem justa causa. Quantos dias será o aviso prévio do fulaninho? Você precisa saber como calcular. Você tem duas opções. Vou te ensinar primeiro a que eu acho mais fácil e você vai ver a que você se adapta melhor. Vamos lá. Existe uma fórmula, não saiam correndo agora, para calcular, que é aviso prévio é igual a 30 mais 3 vezes A. Professora, que é isso, meu Deus? Eu não vejo matemática, que fórmula maluca é essa, gente? É tranquilo. Aviso prévio é igual a 30. Por que 30? Não é no mínimo 30 dias? Ele entrou na empresa, ele já tem 30 dias, até completar 1 ano, não é? A cada ano completado, ele ganha mais 3 dias. Por isso que você multiplica o número de anos por 3 e soma 30, que é o mínimo. Certo? Então, por exemplo, se ele tiver 2 anos na empresa, o que você faz? Aviso prévio é igual a 30 mais 3 vezes 2. Certo? Aqui vai dar 30 mais 6, que é igual a 36 dias. Agora eu tenho um detalhe que é muito importante para tudo, porque é aqui que muita gente erra. Não existe número quebrado, você não arredonda para mais. O que eu quero dizer? Se o empregado tem lá na empresa 2 anos e 3 meses, significa que ele tem quanto tempo? 2 anos. Você desconsidera os 3 meses. Então, se ele trabalha 2 anos e 3 meses na empresa, ele vai ter 36 dias. Se ele trabalha, por exemplo, 7 anos e 9 meses, ele vai ter quanto? Esquece os 9 meses, conta só número cheio, tá? Lembra disso, desconsidera os meses e conta só os anos completos. Aviso prévio é igual a 30 mais 3 vezes 7, que é igual a 30 mais 21. Nesse caso, ele vai ter 51 dias de aviso prévio. Por que o máximo é 90? Porque até 60 aviso prévio é igual a 30 mais 3 vezes 20, né? Que são os 20 anos. Vai ser igual a 30 mais 60, que é igual a 90 dias. Certo? Então, o empregado até 20 anos, ele vai somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. É como se fosse um presente de aniversário para o contrato. O contrato completou 1 ano. O que ele ganha de presente? 3 dias de aviso prévio. Completou mais 1 ano. O que ele ganha de presente? Mais 3 dias. Mais 1 ano, mais 3 dias. Então, ele vai ganhando 3 dias a cada ano completado. Até 20 dias, que vão perfazer 60 mais os 30 anteriores, que vai dar o total de 90 dias. Essa é uma forma de calcular, que eu acho mais direta e prática. Agora, se você não é lá muito bom com a matemática, tem medo, o que você faz? Faz uma tabelinha. Eu não falei que até 1 ele tem 30 dias, e a cada ano completado ele ganha mais 3, então você faz até 1, 30. 1, 33. 2, 36, 3, 39, 4, 41 e vai até os 20, que vai dar igual a 90. Vai fazendo mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, que vai dar certo. Então, você escolhe a forma que você se sente mais seguro para fazer. O importante é você saber que ele é proporcional ao tempo de serviço. Quanto mais tempo tem de contrato, mais tempo tem de aviso prévio. Lembrando um detalhe importante. O aviso prévio proporcional, ele é dessa forma, ele é proporcional quando é no caso de dispensa sem justa causa, ou seja, o empregador quem vai dar o aviso prévio ao empregado. Agora, quando é o empregado que pede demissão, o empregado vai ter que fazer, por exemplo, 90 dias de aviso prévio. Não tem escrito isso em lugar nenhum, tá? Mas é o posicionamento do TST. Não vai cair na sua prova porque não existe um entendimento ainda consolidado nesse sentido. Mas o
o entendimento que se tem até o momento, porque prevalece, é que para o pedido de demissão vai ser 30 dias, independente do tempo de serviço. Além disso, quando o aviso prévio é trabalhado, o empregado vai trabalhar 90 dias? Não, ele vai trabalhar 30 dias e o resto vai ser indenizado. Isso também a gente ainda não tem uma súmula, uma OJ, algum posicionamento vinculante do tribunal ainda, porque a lei, como eu falei para vocês, ela é muito simples, ela é isso aqui. Então aqui não está falando se o aviso prévio for trabalhado, se o empregado tem que trabalhar todo, se é o empregado que pede demissão, se ele tem também essa proporção. Então, o entendimento que prevalece, esclarecendo para você, porque eu sei que você vai pensar nisso, é dessa forma. Não é o que vai cair na sua prova, a não ser que você esteja fazendo um concurso aí mais elaborado, aí você vai ter a sua fundamentação para defender um posicionamento ou outro. Mas que vai cair na OAB, seja na primeira fase, na segunda, ou no TRT também, em questões objetivas, não vai ser nesse sentido, tá certo? O que importa é você saber o que está na lei. Dando sequência, agora que já aprendemos a calcular o aviso prévio, vamos saber quando o aviso prévio ele é devido. Ou seja, em contratos por prazo indeterminado, que é a nossa regra, tem aviso prévio no caso de dispensa. Sem justa causa, né, professora? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, consertem isso. Demissão sem justa causa, que é o empregador quem vai conceder o aviso prévio ao empregado. No caso de pedido de demissão, que aqui é o empregado que concede o aviso prévio ao empregador. Na rescisão indireta, o que é rescisão indireta? Quando o empregador é que comete a falta grave. Então, dá direito ao empregado de receber o aviso prévio. Quando a gente tem o caso de extinção da empresa, viu, gente? No caso de extinção da empresa, a empresa não está dispensada de pagar aviso prévio, não, tá? Extinção da empresa é diferente de força maior, né? Caso de força maior, em que não tem o pagamento de aviso prévio, mas na extinção da empresa, o empregador deve sim pagar o aviso prévio ao empregado. Caso de culpa recíproca e distrato, também o empregado tem direito a receber o aviso prévio, desde que seja na proporção de 50%. Ele recebe metade, porque na culpa recíproca ele também teve a intenção, ele também teve a culpa na rescisão contratual. E no distrato, ele quis sair da empresa também, né? Foi um acordo, então, meio a meio ali. E existe uma possibilidade também nos contratos por prazo determinado, que é quando no contrato por prazo determinado houver uma cláusula chamada cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. O que é isso? A gente tem como regra o contrato por prazo indeterminado. O empregado entra na empresa, ele é contratado e não tem prazo para o contrato dele terminar. Em algumas hipóteses, é permitido o contrato por prazo determinado. O empregado que é contratado por prazo determinado já tem ali, quando ele assina o contrato, a data em que o contrato vai se encerrar. Portanto, não existe aquele aviso prévio. Por que não? Porque quando ele é contratado, ele já sabe de antemão o dia que o contrato dele vai terminar. Então, vai terminar no dia 15 de novembro de 2024. Tem a data ali. Terminou ali. O empregador não precisa previamente avisar. Agora, alguns contratos por prazo determinado têm uma cláusula chamada cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão. Que cláusula é essa? É uma cláusula que confere às partes o direito de rescindir o contrato de forma antecipada, ou seja, antes do termo final, e nessa hipótese, o empregado vai ter direito a receber as mesmas verbas como se fosse no contrato por prazo determinado. Ou seja, se é o empregador que quer rescindir o contrato antes do termo final, ele vai dar o aviso prévio ao empregado. Se é o empregado que quer pedir demissão antes do termo final, é ele que vai dar o aviso prévio ao empregador. Tá? Então, lembra dessa hipótese também, é possível aviso prévio em contrato por prazo determinado, desde que haja essa cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão. Redução da jornada, né? Também isso aqui vive caindo em prova, viu, gente? É uma coisa bem simples. Que acontece o quê? Está previsto no artigo 488 da CLT. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso prévio e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral.
Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por um dia na hipótese do inciso 1º e por 7 dias corridos na hipótese do inciso 2º do artigo 487 dessa consolidação. Só uma breve informação aqui, esse inciso 1º ele não foi recepcionado pela Constituição. Portanto, desconsidere essa parte de um dia por semana, um dia aqui, e o empregado vai optar, quando o aviso prévio é concedido pelo empregador, se ele vai ter uma redução de 2 horas diárias ou se ele vai faltar por 7 dias corridos. Primeira coisa, que é o que vai cair na sua prova, só há redução da jornada quando o aviso prévio for em caso de dispensa sem justa causa, ou seja, quando for promovida pelo empregador. Empregado pediu demissão, ele tem redução da jornada? Não. E é isso que vai aparecer na sua prova. Fulaninho pediu demissão e ajuizou reclamação trabalhista pedindo o pagamento do aviso prévio ou de horas extras porque não teve a redução de 2 horas na jornada nem de 7 dias corridos. E você, na posição de advogado da reclamada, apresente a defesa. Qual que é o seu argumento? Olha, o reclamante não tem direito porque ele pediu demissão e a redução da jornada, seja de 2 dias, de 2 horas por dia ou de 7 dias corridos, é no caso de dispensa promovida pelo empregador, não pedido de demissão. Primeira questão. Segundo, é o empregado que vai escolher. Na prática, a gente sabe, né, que quando o empregado recebe lá o aviso prévio, já vem assinalado pelo empregador o que ele prefere, geralmente a redução das 2 horas diárias ou 7 dias corridos, já vem lá assinalado, mas pela lei, o direito a escolher é do empregado. Então, é o empregado que vai optar se ele quer reduzir 2 horas diárias ou se ele quer trabalhar uma semana a menos, 7 dias corridos. Lembrando que a súmula 230 do TST estabelece que é ilegal substituir o período que se reduz a jornada de trabalho no aviso prévio pelo pagamento das horas correspondentes, ou seja, o empregado fala assim, não, eu não quero sair 2 horas mais cedo não, mas em compensação você me paga essas horas que eu vou trabalhar. Pode isso? Não. Por que não? Porque essa redução da jornada, seja dos 7 dias corridos ou das 2 horas, teoricamente seria para que o empregado tivesse tempo para procurar um novo emprego. Em virtude disso, não pode vender essas horas ou esses dias. Ele trabalha nessa redução, em contrapartida ele recebe por esse trabalho. Não é permitido. Aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado. Bom, vamos lá. O artigo 847, parágrafo 1º da CLT e o parágrafo 2º estabelecem o quê? A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período ao seu tempo de serviço. Parágrafo 2º. A falta do aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Primeira coisa, antes de a gente ver esses parágrafos aqui, qual que é a diferença do aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado? Bom, o aviso prévio trabalhado significa nada mais que o empregado vai trabalhar durante esse período. E o aviso prévio indenizado significa que o empregado não vai trabalhar, mas vai receber por esse período. Agora, o que a gente precisa considerar? Foi dado o aviso prévio pelo empregador. Se o empregador optou por ser aviso prévio, na verdade, quem vai escolher é o empregador, se é o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Certo? Se o empregador determina que o aviso prévio é trabalhado, o empregado vai ter que trabalhar. Se o empregado se recusa a trabalhar durante o período do aviso prévio, o que ele está fazendo? Faltando, certo? Está faltando. Não vai ter a remuneração devida. Se o empregador não quer que o empregado trabalhe, o que ele vai fazer? Vai indenizar por esse período, vai pagar a remuneração do empregado, que o empregado teria direito nesse período do aviso prévio. Quando é o empregado que pede demissão, o aviso prévio passa a ser direito do empregador. Isso você precisa ter em mente. Se é o empregador que coloca fim ao contrato de trabalho, o aviso prévio é direito do empregado. Certo?
Agora, se é o empregado que pede demissão, o aviso prévio é um direito do empregador. Ou seja, se o empregador quer que o empregado trabalhe durante o aviso prévio, o empregado tem que trabalhar. Se o empregado não trabalha, dá o direito ao empregador de descontar das suas verbas rescisórias o valor de uma remuneração. Ah, mas e se o empregado pedir para ser dispensado do aviso prévio e o empregador concordar? Aí o empregador concordou, certo? O que você precisa saber, então? Resumindo tudo isso, se o empregado é dispensado sem justa causa, o aviso prévio é direito dele vai ser trabalhado e nesse período ele vai receber a remuneração. Ou vai ser indenizado e durante esse período ele não vai trabalhar, mas vai receber o valor do seu aviso prévio. Quando é o empregado que pede demissão, o aviso prévio passa a ser direito do empregador. Como é direito dele, ele pode dispor daquele direito. O empregador pode dispor, daqui a pouco a gente vai ver que o empregado não. O empregador pode dispor desse direito e se ele quiser dispensar o empregado do cumprimento, ele dispensa. Se ele quiser exigir que o empregado trabalhe, ele pode exigir e se o empregado falta, ele dá direito ao empregador de descontar o valor de uma remuneração da sua rescisão. Agora, é possível haver a reconsideração do aviso prévio? Ah, eu dispensei, mas eu mudei de ideia, ou eu pedi demissão e mudei de ideia. Pode? Olha o que fala o artigo 489 da CLT. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultada a aceitar ou não a reconsideração. Caso seja aceita a reconsideração ou continuada a pressão depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Então, é possível a reconsideração? É, mas eu quero chamar a atenção para você, nesse artigo, para vários pontos importantes. Primeiro, dado o aviso prévio, torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Quando a gente fala que o aviso prévio ele prorroga os efeitos do contrato, é isso aqui, ó. Só se torna efetiva a rescisão depois que termina o prazo do aviso. Até o último dia do aviso prévio, o trabalhador ainda é empregado, ele ainda tem o contrato de trabalho ativo. Então, tudo o que acontecer durante o aviso prévio é como se tivesse acontecido durante o contrato de trabalho. Mas se a parte notificante, ou seja, se foi dispensa sem justa causa o empregador, se foi pedir demissão o empregado, reconsiderar o ato, mudou de ideia, essa reconsideração tem que ser antes do período do fim do aviso prévio. Se for depois do aviso prévio, acabou o contrato. Então, não tem mais o que se reconsiderar, vai fazer uma nova contratação. Reconsiderado o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado. Óbvio, né? Não existe mais escravidão, pelo menos em teoria. Então, a outra parte vai escolher se vai reconsiderar ou não. Né? Às vezes já está com a vida resolvida, com a vida encaminhada e não quer mais voltar a trabalhar naquela empresa. Então, é uma faculdade da parte que possui o direito ao aviso prévio a aceitar ou não essa reconsideração. E como eu disse que o aviso prévio prorroga os seus efeitos durante o contrato de trabalho, por todo o contrato de trabalho, tudo que acontece durante o aviso prévio acontece durante o contrato. Ou seja, se acontecer uma falta grave, qual é a consequência? Bom, de acordo com o artigo 490 da CLT, o empregador que durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. É o que a gente chama de rescisão indireta, né? O empregador cometeu uma falta grave durante o aviso prévio. O que vai acontecer? O contrato termina ali, o empregado não precisa mais voltar a trabalhar, o empregador vai ter que pagar todo o valor do aviso prévio, mais a indenização devida nesse caso. E, de acordo com o artigo 491 da CLT, o empregado que, durante o aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Ou seja, ele é dispensado por justa causa. Cometeu uma falta grave durante o aviso prévio, é como se essa falta grave tivesse sido cometida durante o próprio contrato, até porque está em vigência ainda o contrato. Cometeu falta grave, se antes ele foi dispensado sem justa causa,
vai mudar tudo e ele vai responder, vai ser dispensado por justa causa e receber as verbas devidas à dispensa por justa causa. Só tem um detalhe, e são os detalhes que são cobrados na prova. Olha o que diz a súmula 73 do TST. A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas decisórias de natureza indenizatória. Que é o que eu falei, ele vai ser dispensado por justa causa, exceto no caso de abandono de emprego, a gente sabe que é uma falta grave. E aí, então, o que acontece? O empregado tinha que cumprir o aviso prévio, não foi lá cumprir o aviso prévio, nunca mais voltou na empresa. Vai considerar abandono de emprego e a dispensa por justa causa? Não. Ele só não vai receber o valor daquele período. Mas a dispensa continua sendo sem justa causa. Então, cuidado com esse porém. Projeção do aviso prévio também muito importante, né? Que é consequência de tudo que a gente está falando aqui. Está lá no OJ 82 SD1, DI1 do TST. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. E qual que é a consequência prática disso? O contrato só vai terminar no último dia do aviso prévio. Tudo que acontece durante o aviso prévio é considerado ocorrido durante o contrato. Falta grave cometida tanto pelo empregado quanto empregador, como a gente acabou de falar. Esse período é computado como tempo de serviço, ou seja, a data do fim do contrato vai ser o último dia do aviso prévio. E aí, isso vai refletir também no que diz a OJ 83 da SDI1 sobre a prescrição. Ou seja, a prescrição bienal, ela ocorre quando? Começa a contar o prazo para a prescrição bienal, ou seja, o empregado tem 2 anos para ajuizar a ação, uma reclamação trabalhista. Contados de quê? Do dia do término do contrato. Que dia que é o término do contrato? O último dia do aviso prévio. Então, no dia que termina o aviso prévio, é que se inicia-se o prazo prescricional para o ajuizamento da reclamação trabalhista. Para finalizar aqui, né, rapidinho, natureza do aviso prévio é um pouco óbvio, né? Vai depender do tipo de aviso prévio. Se é um aviso prévio trabalhado, o empregado está trabalhando. Então, esse aviso prévio vai ter natureza salarial. Agora, se o aviso prévio é indenizado, como o próprio nome diz, vai ter natureza indenizatória. Certo? Renúncia do aviso prévio. A parte pode renunciar ao aviso prévio? Bom, diz a súmula 276 do TST que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Lembra que eu falei que se o empregado pediu demissão, o empregador tem o direito ao aviso prévio. E se o empregado pedir para ser dispensado do cumprimento do aviso prévio, o empregador pode, porque ele dispõe desse direito? Para o empregador, o aviso prévio é um direito disponível, ele pode dispor, ele pode dispensar o empregado do cumprimento do aviso prévio, se assim ele quiser. Já para o empregado, não. A regra é que o aviso prévio ele é um direito indisponível. Não pode o empregado que foi dispensado, sem justa causa, ficar com peninha do seu empregador e falar assim, tá bom, eu sei que você está passando por dificuldade, não precisa pagar meu aviso prévio, não. Pode? Claro que não, né? É o que diz a súmula 276. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador a pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego. Essa é a exceção à regra. Ou seja, é um direito irrenunciável, a não ser que o empregado consiga um novo emprego. Aí ele conseguiu um novo emprego, ele pode renunciar a esse direito. Até porque o aviso prévio é para quê? Quando ele é dado ao empregado? Para que o empregado consiga um novo emprego. Se ele já conseguiu, o aviso prévio perde a razão de ser. E é isso que a gente tinha para falar sobre aviso prévio. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque o tema ele é muito importante, ele é muito cobrado em prova. Então, aqui a gente falou tudo que pode ser cobrado de aviso prévio, na primeira, na segunda fase ou num concurso para tribunais.
Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você tem interesse em fazer um dos nossos cursos, temos curso de oficina de peças, em que treino o aluno para identificar e saber fazer todas as peças cobradas no exame de ordem. Curso de treinamento de questões, que é para aprender a interpretar a questão, a responder como a FGV quer. Também é uma revisão, porque a gente fica revendo os temas, né, treinando questões e fazendo revisões dos temas. Temos a mentoria em grupo também, que é um curso em que a gente tem um acompanhamento dentro de uma turma dos estudos dos alunos, e as aulas individuais, que aí sim é uma aula personalizada, é como se fosse uma aula particular, né? Pegando ele na mão do aluno e indo junto com ele até a aprovação, de uma forma muito exclusiva. Se você tiver interesse em algum dos nossos cursos, entre em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. Te espero na próxima aula. Até lá!